Bom dia, turminha. Hoje mais uma aula de história, aula 13. Continuamos no capítulo 4, falando sobre viver na cidade e no campo, mas hoje o assunto é o trabalho no campo na página 26, saiba mais na página 27 e o campo entre o passado e o presente também na página 27. O trabalho no campo. Na área rural são cultivados grãos, hortaliças, frutas, são criados animais e também extraídos minérios e madeiras que serão enviados à cidade para serem utilizados na indústria para a fabricação de outros produtos. As pessoas que moram nas áreas rurais podem trabalhar na agricultura, na pecuária e na extração de minérios, e ainda no turismo rural e no extrativismo animal e vegetal. Aí vejamos a seguir algumas imagens desses trabalhos. Então, vemos aqui, primeiramente, a agricultura. Essa imagem também está no livro de vocês. Então, eu vou ler o que está escrito aqui sobre a agricultura. Na agricultura, homens e mulheres plantam para a alimentação das pessoas e dos animais. Em grandes fazendas, há máquinas como tratores e colheitadeiras para auxiliar no trabalho. Nas pequenas propriedades, os agricultores geralmente usam ferramentas básicas como enxadas, cortadeiras e rastelos. Nessa imagem, vemos um agricultor trabalhando em uma plantação de orgânicos na zona rural de Matozinhos, em Minas Gerais. Agora aqui temos a imagem da pecuária. Na pecuária, as pessoas se ocupam dos animais. Elas cuidam de galinhas, porcos, patos, vacas, ovelhas e cabras, para obtenção de carne, leite ou ovos, e também atendem animais usados no transporte e no lazer. Nas fazendas, os boiadeiros conduzem rebanhos de animais até chegarem ao pasto. Nessa imagem, podemos ver um trabalhador conduzindo bovinos em uma estrada no Mato Grosso. Aqui temos o extrativismo mineral. Em outras regiões, há o trabalho da extração de minério, chamado de extrativismo mineral. Essa foto retrata a mineração de carvão em Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Também temos o extrativismo animal. Os extrativismos vegetal e animal são de grande importância para a sobrevivência de diferentes comunidades brasileiras, como indígenas. A extração da castanha do Pará é um exemplo de extrativismo vegetal, enquanto a pesca é um exemplo de extrativismo animal. Na imagem, indígenas calapalo pescando com arco e flecha. Então, vocês observaram que o extrativismo animal e vegetal é diferente da agricultura. São animais, no extrativismo animal, são animais que são retirados diretamente da natureza, não são criados por ninguém. No caso aqui, os peixes, eles estão pescando no rio, né? Não é uma lagoa onde os peixes são produzidos, onde são criados, não. Isso é extrativismo animal. Eu observei que muitos alunos ainda confundem o extrativismo animal com pecuária e o extrativismo vegetal com agricultura. A agricultura é diferente, porque a agricultura há a plantação, né, e o cultivo dos produtos. E no extrativismo mineral, não. As pessoas chegam e retiram da própria natureza, no caso, igual as castanhas do Pará. Né? E geralmente são comunidades, como os indígenas, que utilizam mais essa atividade de extrativismo animal e vegetal para sobreviverem. Também temos o turismo rural. Aqui temos uma imagem do hotel Vale das Hortênsias, na Serra Dona Francisca, na zona rural em Joinville. Então, esse daqui é um exemplo de turismo rural. Também é um meio, né? É uma atividade, um meio de fazer dinheiro para quem mora numa área rural, que não tem agricultura, não trabalha com pecuária, pode fazer o turismo rural. Pode fazer um hotel e ter os animais para que as pessoas possam passear quando forem se hospedar no hotel ou passear nesses locais, né? Aqui também temos a imagem do turismo rural no Piraí, em Joinville também,
nessa estrada, né, que eles falam lá no Piraí, tem várias opções de turismo, né? Também tem locais onde as pessoas podem se hospedar, em chalés, também tem áreas de pesca. Então, tem vários meios que as pessoas também podem sobreviver e também atividades, né, através do turismo rural. Aqui continuando, como podemos observar, existem várias atividades que podem ser desenvolvidas no campo. No entanto, existem lugares na área rural onde desenvolver algumas atividades econômicas se torna difícil por vários motivos, como veremos a seguir no Saiba Mais. Então, aqui essas dificuldades podem ser falta de acesso à terra, desemprego e dificuldades de transporte, são alguns dos obstáculos enfrentados pelos moradores do campo. Por causa disso, muitas pessoas deixam a área rural e procuram as cidades para morar, trabalhar e construir uma nova vida. O movimento de deixar o campo e se deslocar para a cidade, normalmente buscando outras oportunidades como de moradia e trabalho, chama-se êxodo rural. Então, quando as pessoas deixam o campo para morar na cidade, à procura de novas oportunidades, né? Quando isso acontece em grande escala, várias pessoas saindo, é chamado de êxodo rural esse movimento. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o campo entre o passado e o presente. No passado, o trabalho realizado no campo era muito diferente do trabalho que geralmente é feito nos dias atuais. Não existiam máquinas para semear, plantar e colher. Por isso, todo o trabalho era feito por pessoas e com a ajuda de animais. Naquela época, o arado era um dos instrumentos utilizados, sendo puxado pelos animais para revolver a terra e prepará-la para o plantio. Os trabalhadores rurais de antigamente também construíam moinhos, que geralmente funcionavam com a força d'água, como o da imagem, e eram usados para moagem de grãos. Então, aqui ao lado, nós podemos ver uma roda d'água de moinho colonial no Rio Grande do Sul. Então, essas rodas d'água eram moinhos, né? Os moinhos eram movidos à roda d'água e eles moíam grãos, que podiam ser grãos de trigo ou qualquer outro tipo de grãos. E aqui, atualmente, os equipamentos que moem trigo funcionam com energia elétrica, mas ainda é possível encontrar moinhos com roda d'água funcionando em algumas partes do Brasil. Algumas pessoas ainda utilizam para trabalhar e outras também deixam porque faz parte da cultura e até mesmo para em locais assim que tem o turismo rural, algumas pessoas têm também porque as pessoas gostam de observar essas máquinas, né, como que era feito o trabalho antigamente. Aqui continuando, além das mudanças que ocorreram no trabalho rural, o modo de vida no campo mudou. Na atualidade, um grande número de pessoas mora em casas com iluminação elétrica, água encanada, telefone e tem acesso à internet, o que permite o contato com diferentes lugares do mundo. Também há escolas públicas, transporte escolar, cooperativas, igrejas e postos de saúde para atender o trabalhador rural. Então, viram como que mudou a vida no campo para melhor, né? Claro que ainda tem locais que têm dificuldades e não tem água encanada, não tem telefone, né? Sempre tem. Mas em relação do que era antes, houve uma grande evolução na vida no campo, tá? E aqui nós temos a cooperativa destacado. Vamos ver o que são cooperativas. Cooperativas são associações de pessoas que trabalham no campo. A finalidade das cooperativas é possibilitar aos trabalhadores ajudarem uns aos outros. Então, essa é a função das cooperativas, né? Eles trabalham juntos, podem produzir, combinarem de produzir vários produtos, né? E venderem em algum local. Então, por isso que são feitas cooperativas. Aí um ajuda o outro, facilitando a venda, o trabalho e tudo que é necessário para poder movimentar a atividade no campo. Aqui, continuando, outro fator que possibilitou mudanças na área rural foi que entre 1960 e 1980, a agricultura brasileira passou por um grande processo de transformação.
com a ampliação do crédito rural, que possibilitou a modernização no campo e o surgimento de laboratórios de pesquisas voltados a aumentar a produtividade na área rural. A exemplo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Então, o crédito rural também possibilitou a modernização no campo, né? Aí também a possibilidade de laboratórios de pesquisas, né? Para verificar qual a qualidade da terra, o que é melhor plantar naquela terra, se é milho, se é arroz ou se é feijão. Então, esses laboratórios auxiliam os produtores rurais a saber também qual é a melhor época para plantar os produtos. E tudo isso foi possível devido a um crédito rural, né? Que é um dinheiro que foi passado, né, para os agricultores, mas é claro que com o tempo eles, né, têm que pagar esse dinheiro que foi emprestado, né, para ser investido. Mas, através desse crédito, teve várias possibilidades, né, no campo e de melhorias, grandes melhorias. Essa foi a nossa aula de hoje, onde aprendemos um pouco sobre o trabalho no campo e algumas mudanças que ocorreram ao longo dos anos na área rural. Não haverá atividades. Uma quarta-feira abençoada. Para você que já acordou e já está fazendo o dia acontecer, tudo sempre flui em perfeita harmonia quando nos comprometemos em construir nossa própria felicidade, sem desânimo ou desculpa.